Olá, tucanos! Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aproveite esse momento para curtir o vídeo e, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você ficará sabendo de todas as novidades que acontecem por aqui. Esse é o nosso 11º episódio da série O Mistério dos Dois Livros. O título dele é Você tem um bando? A segurança de muitos animais, bem como a certeza de que atingirão o seu objetivo, é a proteção de um bando. Búfalos e leões fazem parte de dois bandos diferentes que lutam entre si e usam a força de equipe para vencer adversários formidáveis. Mas, na África, além das gazelas e zebras, o maior exemplo de coletividade são os gnus, que demonstram como agir em equipe traz sucesso. O conceito de igreja é uma comunidade de pessoas que creem nas mesmas coisas e marcham juntos para objetivos e missões comuns. É como uma unidade dos desbravadores, por exemplo, onde um cuida do outro. No caso dos gnus, o objetivo de sua igreja ou comunidade é alcançar os pastos verdejantes onde a chuva estiver, e para isso, eles iniciam uma peregrinação da Tanzânia até o Quênia, entre julho e outubro, deslocando 2.000 animais que fogem de hienas e leopardos e leões e atravessam também rios infestados por crocodilos. Num salto de fé, esses animais sabem que precisam atravessar os rios e chegar ao outro lado. Na igreja, nós estamos peregrinando como os gnus, mas nosso objetivo é o Rio da Vida, nas campinas do Lar Celestial. Alguns de nós caem pelo caminho, vítimas de tentações e ciladas, mas a marcha não terminará até o objetivo ser cumprido. Pertencer a uma igreja é unir-se em objetivos comuns. Nosso destino e objetivo foi dado por Jesus, lá em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus como Salvador e Senhor. A Bíblia mostra a igreja como uma instituição divina, como podemos ver em Atos 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Em 1 Coríntios 1:2 nós vemos também: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O Antigo Testamento retrata a igreja como a congregação organizada do povo de Deus. E, no Novo Testamento, a igreja é descrita através de 7 metáforas que explicam a sua natureza. A igreja é descrita, então, como um corpo, como um templo, como noiva, como a Jerusalém Celestial, como uma família, como o pilar e alicerce da verdade e como um exército militante e triunfante através do grande conflito da terra. A igreja é uma organização que tem como objetivo levar o evangelho àqueles que não o conhecem e também nutrir e ajudar no crescimento espiritual os seus membros. Por isso, ela é uma organização que possui ordem administrativa, cargos e funções. Apocalipse 14, verso 12, nos diz 2 características que marcariam o povo de Deus e a sua igreja nos últimos dias. Vamos conferir? Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, as 2 características são obedecer aos mandamentos e ser fiel a Jesus. Como nós vimos no nosso estudo de número 5, Natureza Pecadora, a lei de Deus ela serve para nossa proteção e nos ensina a reconhecer o pecado. O nosso povo é marcado especialmente por guardar essa lei. E o povo de Deus nos tempos finais irá contra o mundo, fazendo a vontade do Senhor e sendo fiel a Ele. Outra característica da igreja remanescente é o dom de profecia, ou espírito de profecia, como vemos em Apocalipse 19, verso 10. Então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Esse dom do espírito de profecia foi manifestado no ministério de Ellen White, uma das fundadoras da nossa igreja. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também deixam claro que a Bíblia deve ser sempre a regra pela qual todo ensinamento e experiência da vida do cristão deve acontecer. Ellen White foi avaliada segundo os critérios bíblicos para se saber se um profeta é verdadeiro ou não, e ela foi aprovada. Ela então atuou em seu ministério profético durante 70 anos, trazendo luz e crescimento à igreja recém-fundada. Você quer saber que critérios bíblicos são esses para se avaliar um profeta? Os critérios são 4 perguntas que devem ser respondidas de acordo com a Bíblia. A primeira pergunta é: a mensagem do profeta está em harmonia com a Bíblia? Se sim, essa mensagem vem do Senhor, porque o Senhor não se contradiz nunca. Isso é confirmado para nós em Isaías 8:20, que nos diz: respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. A segunda pergunta que nos indica se um profeta é verdadeiro ou não é a seguinte: o que foi predito realmente aconteceu? Se sim, a mensagem vem do Senhor, que sabe tudo. Isso é confirmado em Deuteronômio 18, versos 21 e 22, que diz: mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. A terceira pergunta que nos prova se um profeta vem de Deus ou não é: a mensagem do profeta reconhece que Cristo se fez carne e viveu entre nós? 1 João 4, versos 2 e 3 diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, nós vemos aqui que os profetas de Deus, eles reconhecem que Jesus veio à Terra e viveu como homem aqui. E a quarta pergunta que avalia se um profeta vem ou não de Deus é: que tipo de frutos produz o profeta? Bons ou maus? O próprio Jesus responde isso em Mateus 7, versos 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O resultado das mensagens do profeta, então, nos revela se ele vem de Deus ou não. Segundo Crônicas 20, verso 20, nos diz: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu santo Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Isso se aplica muito bem aos dias de hoje ainda. Nós, como igreja, guardamos os mandamentos de Deus e temos fé em sua profetisa, e assim seremos sustentados até a grande vitória sobre o mal. A Igreja Adventista apresenta as características de fé e história descritas pela palavra de Deus. Somos um povo escolhido para levar a mensagem da volta de Jesus a todo mundo e mostrar aos outros como uma vida que segue a vontade de Deus é diferente e muito proveitosa. Como membros da igreja, devemos então fazer a nossa parte na missão e também no fortalecimento e crescimento dos nossos irmãos. Assim como os gnus, que encontram força no grupo, nós também podemos encontrar força entre nossos iguais. Se você ainda não faz parte dessa comunidade tão especial, está esperando o quê? Venha viver conosco a alegria de ser um só em Cristo Jesus.